Boa noite, Gustavo. Boa noite, Alice. Esperar aí 5 minutinhos pro pessoal chegar para a gente começar a nossa live semanal. Fazer um giro de notícias do departamento pessoal e vamos falar sobre Folha. Sim, em pleno fechamento. Esperar até 9h35 aí e a gente começa. Fechamento. Departamento pessoal é só emoção final do mês. Todo final do mês tem uma surpresa. Já mais 2 minutinhos. Vocês trabalham em departamento pessoal? Deixem aí de onde você está falando, qual município. Caminhe também essa live aí para algumas pessoas que vocês acham que deveriam participar da live. Vamos passar conhecimento, compartilhar conhecimento com o máximo de pessoas possíveis. Espera mais um minutinho e a gente já começa. Deixa eu encaminhar aqui a live para algumas pessoas, só clicar no aviãozinho e mandar bala. Deixa eu mandar aqui. Show. Bom, vamos começar a nossa live. O pessoal vai chegando aí à medida que a live for decorrendo. Também uma live no final do mês é complicado até para mim. Eu estava em pleno fechamento. Então, mas pelo menos vai ficar salvo aí para o pessoal que não conseguir assistir agora, porque está lá preso no fechamento. Eles conseguem assistir depois pelo IGTV. Ítalo chegou aqui. Bom, vamos fazer aqui um giro de notícias primeiro, né? A gente tem essa live toda quinta-feira, geralmente o horário é 8h30, hoje eu precisei fazer um pouquinho mais tarde, porque tive um curso, né? O curso terminou 9 horas e eu já vim correndo para fazer a live, tá? Para não deixar vocês sem essa live. Então vamos ao giro de notícias aí da semana. A Caixa liberou uma circular no domingo, falando sobre as regras do parcelamento, né, tirando algumas dúvidas das pessoas. Eu coloquei até no feed aqui uma apresentação, né, falando um pouquinho sobre essa circular, pegando os pontos principais, os pontos que as pessoas geralmente têm mais dúvida, e compartilhei aqui para o pessoal, tá? E hoje, agora há pouco, eu recebi uma mensagem aqui de um amigo meu que trabalha em departamento pessoal. Parece que a Caixa já liberou o site que a gente vai utilizar para fazer o envio e a geração da guia sobre o parcelamento previsto na MP 927. Tá? Então já tem um site, eu vou divulgar ainda para vocês aqui hoje, ok? E aí vocês já podem entrar lá e já ver como é que vai funcionar. Ainda tenho minhas dúvidas também, tá? Referente a esse site. Então a primeira notícia foi essa. A segunda notícia, a gente está na semana aí de fechamento, né? Tem empresas que geralmente pagam no quinto dia útil e tem outras, como a que eu trabalho lá, que paga sempre no dia 30. Então a gente, lá no caso da empresa, a gente está na última semana de fechamento, né? Acertando os últimos pontinhos para na terça-feira a gente pagar a folha do pessoal, tá? E o pessoal que paga no quinto dia útil aí tá correndo aí hoje, provavelmente vai correr na próxima semana aí para fechar ponto, fechar tudo e conseguir pagar a folha do pessoal. Queria perguntar para vocês se vocês conseguiram utilizar a portaria 245, né? A portaria saiu dia 17
prorrogando a guia de INSS que venceria no dia 19, né? Saiu numa quarta-feira, prorrogando uma guia que vence na sexta. Eu coloquei uma enquete aqui no canal e mais de 80% das pessoas não conseguiram utilizar a portaria, né? Não sei se essa foi a intenção do governo, se foi, acho que eles conseguiram, porque quase ninguém conseguiu prorrogar essa guia para novembro. Geralmente a gente fecha a guia da INSS dia 7, dia 8 mais ou menos, até o dia 10 e já manda para pagamento, né? E eles soltaram a MP só no dia 17, aí ficou bem complicado. O Jonathan falou que conseguiu utilizar, ó, que bom. A gente tem uma expectativa forte aí com relação à MP 936, né? O governo soltar outra medida aí, soltar referente ao auxílio emergencial, a gente já sabe que sim, eles só estão discutindo ainda valor. Agora, soltar uma MP referente à suspensão e redução de contrato, que é a nossa dúvida, né? A gente não sabe se eles vão prorrogar por mais 30 dias de redução e suspensão, ou se já morreu a MP 936 e acabou, não vai vir mais nada com relação a esse sentido. Só vai vir realmente do auxílio emergencial. Então está uma perspectiva muito grande, né, na área de departamento pessoal para saber se vem ou não vem essa medida. Tá? Uma outra notícia importante também para quem ainda não fez imposto de renda, dia 30 é o prazo, hein? Então vocês têm aí até terça-feira para entregar o IRPF quem ainda não entregou. Corre aí porque o prazo está terminando. E a última notícia aqui, para a gente começar já a falar um pouquinho sobre folha, o saque do FGTS, conforme a medida provisória 946, não sei se vocês estão acompanhando isso, se vocês já viram lá, se vocês vão ter direito ou não. Eu dei uma olhadinha lá no aplicativo da Caixa, aplicativo FGTS, e lá você já consegue ver, né, para quanto está programado o seu pagamento. Tá? Então, para quem ainda não conseguiu ver isso, baixe esse aplicativo da Caixa, FGTS, vai colocar um login e senha lá e lá você vai conseguir ver qual o saldo que você tem, todas as empresas, vai conseguir ver tudo, tá? Então dá uma olhadinha para quem quer sacar o fundo de garantia. Bom, então, giro de notícias são essas. Agora a gente vai falar sobre folha de pagamento, tá? Eu fiz um resumo aqui sobre a folha já é o final do mês, né? A gente tem vários processos ao longo do mês dentro do departamento pessoal e finaliza com a folha, né? Fechou a folha, a gente consolida tudo que aconteceu ao longo do mês no departamento pessoal e aí depois a gente envia as informações para o governo e gera os impostos, tá? Geralmente os processos são assim. Mas antes de falar de folha, é importante a gente voltar nos processos, tá? É importante a gente falar um pouquinho sobre cada processo e qual o impacto que ele tem na folha, tá? Então, dentro do departamento pessoal, a gente tem um processo de admissão, que é de suma importância, é um dos processos mais importantes que a gente tem no departamento pessoal. E por que eu digo isso? Porque se a admissão for feita de maneira errada, todos os outros processos vão dar errado. Tá? Então, se tu gerar férias de funcionário, vai sair errado. Se tu gerar rescisão de funcionário, vai sair errado. Se tu for fechar folha, vai sair errado. Então, tudo parte da admissão. Tá? Então, a admissão é um dos processos mais importantes que a gente tem no departamento pessoal. Tá? Então, primeiro você tem aí, ao longo do mês, uma série de admissões, né? Lá na empresa do trabalho, o turnover é muito alto. Então, a gente tem muitas admissões e demissões todos os meses. E é importante você fazer a admissão e prestar muita atenção no cadastro que você está fazendo. Ainda mais se o funcionário que você está cadastrando tem outros adicionais além do salário, né? Se ele tem periculosidade, insalubridade, se ele tem algum pagamento que ele vai receber todo mês. Referente a vale transporte é a mesma coisa, colocar lá no cadastro para puxar o desconto certinho no final do mês. Tá? Então, a admissão é um dos processos principais e ela impacta direto o fechamento da folha. Tá? Além da admissão, a gente também tem um processo demissional. Né? É importante falar que antes de fechar a folha, você tem que finalizar as demissões ou você vai ter que abrir a folha para tirar aqueles funcionários. Tá? Então, o processo demissional também é bem importante você finalizar antes de começar a fechar a folha. Além disso, ao longo do mês você tem uma série de alterações contratuais,
né? Vai ter algumas pessoas que vão ser promovidas, de repente tu vai estar no meio de dissídio coletivo e vai ter que reajustar o pessoal todo, vai ter alteração de função, de repente vai ter algum outro adicional que o funcionário não recebia, ele vai passar a receber, como por exemplo periculosidade, insalubridade, adicional de transferência. Então essa série de mudanças você vai ter aí ao longo do mês, né? E você precisa fazer todas elas antes de você começar a fechar a folha, né? Aqui a gente está falando de tudo antes da folha. Depois a gente vai falar da folha em diante, tá? Mas antes de fechar a folha, você tem que pensar na admissão, na demissão, nas alterações, que foram essas que eu falei agora. Um outro ponto também muito importante que geralmente as pessoas não fazem antes de iniciar o fechamento da folha é dar uma olhadinha no seu controle de afastados, né? Caso você tenha funcionários que estejam afastados pelo INSS, é interessante você consultar no site do INSS como é que está o afastamento daquele funcionário, ou entrar em contato com ele, ver se ele já tem previsão de retorno ou não, tá? Dá uma olhadinha nisso para você não ser surpreendido, porque muitas das vezes você, quando está fechando a folha ou quando está com a folha fechada, aparece um retorno, um exame de retorno ao trabalho aí de um funcionário que estava afastado, ou esse funcionário te liga e fala que recebeu alta. Você tem sempre essas pegadinhas aí no final do mês, tá? Então é interessante você, antes do fechamento, já ligar para todo mundo e já ver como é que está essa questão, tá? Dos afastados. Uma outra questão também interessante você dá uma olhadinha se vai ter alguma inclusão de proventos ou descontos no mês, né? O que acontece também em muitas empresas fechou a folha do mês X e naquela folha ficou faltando descontar do funcionário uma coisa, ou uma hora extra ali que não puxou, aconteceu alguma coisa, e aí você tem que levar esses pagamentos para a próxima folha. Então é interessante você conseguir colocar já no cadastro do funcionário esse evento e deixar ele já programado para o desconto na próxima folha para você não esquecer, tá? Então ou você tem isso, depende do sistema, no RM tem, no Alterdata eu já não lembro. Se você já tiver essa possibilidade, você já coloca logo, que aí não corre o risco de você esquecer lá no final do mês. Tá? Então dá uma olhadinha em tudo que é proventos ou desconto que você tem que lançar na folha. Além disso, a gente tem uma das partes que eu acho que é a mais importante, que é a folha de ponto, né? Vai depender muito aí de qual é o teu fechamento de ponto. Tem empresa que fecha de 1 a 30, tem empresa que fecha de 25 a 24, de 16 a 15. Varia muito de empresa para empresas, tá? Mas é interessante você ter sempre um fechamento de ponto e uma data limite, né? Acho que é uma das coisas que quase ninguém fala, que é interessante eu falar aqui para vocês. Todos esses processos que a gente tem no departamento pessoal, como admissão, demissão, transferências, alterações, ponto, fechamento de folha, início de fechamento de folha, é interessante você ter um procedimento interno dentro da sua empresa em que você fale quais são as datas cortes para o departamento pessoal, tá? Você não pode deixar isso livre, porque se você deixar isso livre, você nunca vai conseguir fechar a folha. Você sempre vai ter alterações e a sua folha vai sempre fechar ali no laço do pagamento, tá? Então crie procedimentos dentro da sua empresa, procedimento para admitir, procedimento para demitir, procedimento para alterar, procedimento para transferir. Ah, Alex, vai ficar muito burocrático, ok, mas tem que ficar burocrático mesmo, né? Até para você conseguir padronizar. Imagina que você trabalha numa construtora, você trabalha na matriz, né? E você tem obras e braços em todo o Brasil, né? Que faz o departamento pessoal lá. Se você não conseguir ter um procedimento em que você consiga padronizar os seus processos, cada pedacinho do departamento pessoal vai fazer de uma forma diferente, né? E você não vai conseguir ter controle sobre o teu setor por um todo, entendeu? Então é interessante você criar um procedimento, porque aí você treina o seu funcionário ou funcionário novo de acordo com aquele procedimento, e ele também vai ter aquela folha ali para ele ir ticando toda vez que for fazer uma admissão passo a passo, entendeu? Então crie procedimentos, até algumas pessoas vão achar até meio estranho, no departamento pessoal criar procedimentos. Sim, no departamento pessoal criar procedimentos, crie datas cortes. Se você, por exemplo, paga a folha no dia 30,
Bota lá, até o dia 20 a empresa pode admitir, demitir, transferir, fazer alterações e o início do fechamento da folha vai ser dia 20, tá? Porque aí você vai ter 10 dias aí para conseguir compilar isso tudo, fazer a geração da folha, conferir, programar junto com o financeiro e enviar lá para pagamento, tá? Então, crie procedimentos, torne o departamento pessoal um processo burocrático, tá? Isso vai te ajudar muito. Então, folha de ponto, né? Ali você vai pegar ali um resumo. É interessante que tu já tenha isso de forma automatizada, né? Sistema de ponto e sistema de folha já conversando. Faz a tratativa toda no sistema do ponto, fechou? Ok. Tu já envia de forma eletrônica direto para a folha, tá? E aí, quando você gerar a folha, você faz a conferência de todas aquelas horas para ver se foi certinha para a folha. Um outro ponto também interessante, convenção coletiva, tá? Dá uma olhadinha na sua convenção coletiva, vê se lá não tem nenhuma particularidade, principalmente referente a desconto de vale transporte. Tem convenções que coloca 2%, 3%, 1% de vale transporte, tá? Para aquela determinada atividade. Tem convenções também que estipulam você pagar um abono anual, né? Então você tem que saber qual é o mês que você tem que pagar aquele abono. Se for o mês que você está fechando, você já coloca na folha. Tem a questão das contribuições, tá? E a contribuição é uma coisa interessante. Você não pode descontar a contribuição do funcionário se ele não autorizar, tá? Tem muito sindicato que coloca lá uma cláusula na convenção coletiva obrigando o funcionário, obrigando a empresa a descontar do funcionário o valor X ou um percentual X do salário, tá? Isso é inconstitucional. Para o funcionário ter desconto, ele tem que autorizar, né? Geralmente o sindicato ele inverte isso. O que o sindicato fala? Caso o funcionário não queira ter o desconto, ele tem que fazer uma carta pedindo para o sindicato, pedindo autorização ao sindicato a não ter aquele desconto. Na verdade, o negócio é o contrário, tá? Para o funcionário ter qualquer desconto na folha dele, ele tem que autorizar, ele tem que ter conhecimento prévio, tá? Isso é uma das coisas que eu vejo muitas pessoas errando, então você tem que tomar cuidado com isso, tá? Não desconte nada do funcionário sem que ele tenha conhecimento, ok? Principalmente contribuições para sindicatos. Já vi empresas aí que o Ministério do Trabalho veio e multou a empresa porque descontou dos funcionários esses tipos de contribuição associativa, assistencial. Cada sindicato dá um nome diferente para essas contribuições. E aí a empresa descontava, porque na convenção estava obrigando ela a descontar, então ela descontava todos os meses do funcionário. O Ministério do Trabalho veio, fez uma fiscalização e multou a empresa, porque a empresa não pode descontar nenhum tipo de contribuição, nenhum tipo de desconto de contribuição sem a autorização prévia do funcionário, tá? Então tome bastante cuidado com relação a isso. Então tem as contribuições, tem os descontos também. Aqui eu falei do Vale Transporte, mas pode ter outros descontos. Tem tipos de pagamento específico, então dá uma olhadinha na sua convenção ou já faz um resumo dela e já deixa já próximo de você ali, ó, mês de abril a gente tem que pagar isso, mês de maio tem que pagar aquilo. Se for Vale Transporte, você configura no teu sistema, pronto. Quando você gerar a folha já vai puxar sobre o percentual correto, tá? Uma outra coisa que tem que olhar questão de estagiários, se está pagando a Bolsa Auxílio, se a Bolsa Auxílio está sem desconto, tá? Já vi também folhas de contadores que pagou a Bolsa Auxílio do estagiário e tinha desconto, né? Tinha desconto de Vale Transporte, tinha desconto de contribuição, tinha desconto de um monte de coisa. Outro ponto, jovem aprendiz, dá uma olhadinha no fundo de garantia dele, vê se está calculando lá só 2% e não 8%. Dá uma olhadinha também referente ao valor que está sendo pago para ele, tá? Outra coisa, Prolabore, né, o pagamento dos diretores. Dá uma olhadinha nesse Prolabore e vê se está considerando a tabela de INSS específica. Lembrando que a tabela de INSS para o Prolabore é diferente da tabela de INSS para funcionário, tá? Então dá uma olhadinha e fica atento nisso para você não descontar errado dele, ok?
Visto tudo isso, agora você vai para a folha, né? Tu viu que a gente falou aqui sobre processos que acontecem ao longo do mês aí dentro do departamento pessoal. Pegou esse checklist, veio vendo um a um, ó, tá ok, tá, admissão tá ok, demissão tá ok, convenção coletiva, todos os pontos estão ok, já vi, o vale transporte, ó, o sindicato fala para descontar 1%, tá ok, já lancei, já tá tudo certinho, tem algum pagamento específico para incluir? Não. Tem alguma coisa da outra folha que tem que lançar nesse mês? Tem, mas eu já lancei, beleza. O ponto, já importei, beleza. Então você vai fazendo um checklist em tudo isso que eu vim falando aqui ao longo dessa live, né? Fez o checklist disso tudo, aí você vai gerar a folha de pagamento, né? Você vai fazer a geração da folha de pagamento, gerou a folha de pagamento, aí você vai para a conferência, tá? Que é uma das partes mais importantes quando você está fechando a folha. Tem muitas pessoas que falam, o INSS não bateu e deu diferença na CFIP, né? Porque eu botei a tabela errada. Pô, cara, se você precisou chegar na CFIP para você ver se a tua tabela do INSS estava errada, é meio complicado, né? Então isso tudo você tem que conferir depois que você gera a folha, tá? Todos esses pontos não podem passar. Você tem que ver ponto a ponto, dá uma olhadinha lá nos estagiários, ver se está calculando certo, dá uma olhadinha no jovem aprendiz, ver se está calculando certo. Pessoal que está de férias, ao longo do mês ou de metade do mês até o mês seguinte, dá uma olhadinha nesses casos específicos. Geralmente, o parâmetro do sistema para vale transporte, em alguns sistemas ele não funciona, tá? Então ele desconta o vale transporte como se o funcionário estivesse trabalhando o mês todo. Então dá uma olhadinha nisso, bota lá só o proporcional, entendeu? Desconto do funcionário, vê se as bases estão batendo, dá uma olhadinha no INSS, porque ele tem parte em férias e parte em folha, tá? Vê se o desconto, tem funcionário que tem desconto de plano de saúde, de repente você já descontou das férias dele e na folha está descontando de novo, tá? Então dá uma olhadinha em todos esses pontos, principalmente nesses casos, tá? De estagiário, diretor principalmente, férias dentro do mês, tá? Dá uma olhadinha nesses casos específicos, geralmente é ali que mora os problemas. Ok? Com relação a pontos, gera uma listagem de todos os funcionários que tiveram faltas, tá? Gera uma listagem de todo mundo que teve falta e vem conferindo para ver se aquela falta tá certa, tá? Se realmente aquele funcionário teve falta ou se teve algum problema lá no ponto ou ele deixou de apontar alguma coisa no ponto ou a pessoa responsável pelo fechamento do ponto não incluiu o abono referente àquele dia. Tá? Então dá uma olhadinha nisso. Outra coisa, parâmetro de sindicato. Empresas que trabalham em... O exemplo que eu dei aqui da construtora, né, que tem uma obra em Minas, outra obra no Rio Grande do Norte, outra no Rio Grande do Sul. Cada obra dessa vai ter um sindicato específico. Tá? Alex, mas geralmente segue o mesmo sindicato da empresa matriz. Sim, geralmente o sindicato é da atividade. Mas tem regiões que é outro sindicato que representa aquela atividade. Então dá uma olhadinha nisso. Toma cuidado para você não seguir o sindicato errado. Pegou a convenção daquele sindicato, vê qual o percentual de hora extra 50% e 100%. Tem alguns sindicatos que é 70%, 120%. Dá uma olhadinha com relação aos percentuais de hora extra. Para você pagar certinho na folha e não ter problema depois com o sindicato e nem com o Ministério do Trabalho. Tá? Então aqui eu estou dando várias dicas aí de coisas que você tem que olhar antes de você fechar a folha para você não ter problema depois, tá? Então dá uma olhadinha nas alíquotas também, vê se está tudo batendo na conferência. Olhou as faltas, está tudo ok? Beleza, falta morreu. Olhou a questão de férias, está tudo ok? Está tudo ok, o pessoal de férias, o sistema está calculando certo. Olhou a questão do jovem aprendiz, diretor, estagiário, tá todo mundo ok? Tá todo mundo ok, pô, beleza, então esse pessoal aqui já morreu. E aí tu vai pegar aqueles funcionários que tem a folha ao longo do mês, né? Tem a folha, tem o mês cheio, vamos dizer assim. E aí você vai pegar esses funcionários e vai fazer cálculos. Tem muita gente que só passa o olho na folha e fala, tá certo, acabou. Não, você tem que pegar, pelo menos por amostragem, né, uma boa parte dos funcionários e fazer o cálculo na mão.
Na mão. Eu, quando aprendi departamento pessoal, eu aprendi tudo na mão. A folha de pagamento eu fazia na mão, tinha um papel lá e botava lá os eventos que deveriam aparecer na folha, calculava o salário do cara, calculava a comissão em alguns casos, calculava o imposto de renda, tinha uma tabela de imposto de renda que já ficava do lado da minha mesa, a tabela de INSS também, salário família também. Então eu já calculava tudo ali na mão e depois eu jogava para o sistema e aí via se o que o sistema gerou batia com o que eu tinha no papel. Entendeu? Então foi assim que eu aprendi folha de pagamento. Eu acho que é uma das maneiras mais efetivas que você tem de aprender. O que eu vejo muito hoje é: o sistema calculou errado, o sistema estava parametrizado errado, o TI não mexeu no sistema e por conta disso não puxou certo. Cara, o erro não é do sistema, o erro é seu. É sua obrigação abastecer o sistema de informações para que ele gere a folha correta. Tá? Se o sistema não gerou a folha correta, o problema é seu, porque você não conferiu, você não viu aquele erro e deixou ele passar. Tá? Então, as pessoas têm muita mania de ficar terceirizando o problema. Né? O problema nunca é dela, sempre é do outro, de fulano, beltrano, ciclano. Então, valide todas as informações que o sistema te der. Tá? Não acredite no sistema, o sistema está 100% certo e ponto, acabou. Não, dá uma olhadinha, dá uma conferida em todos os funcionários. Conferiu tudo? Beleza, conferir. Aí depende, vai muito de empresa para empresa. Tem empresas que você tem que mandar para o diretor específico, né? Por exemplo, nesse caso de obra que eu falei, tem empresas que você tem que mandar para o diretor daquela obra, ele autoriza e aí você já tem aquela folha ali pronta para enviar para o financeiro. Tem outra empresa que você validou, só o teu chefe ali dá uma assinatura e acabou. Beleza, então fechou. Fechou a folha de pagamento, fez a conferência, deu tudo certo, tudo ok? Tudo ok. Agora você vai fazer a programação do pagamento. Aí vai depender muito de uma empresa para outra. Tem empresas que o próprio departamento pessoal que coloca a folha no banco, né? O financeiro só coloca o dinheiro lá e aí programa o pagamento da folha. Tem outras empresas que você envia um arquivo para o financeiro envia para o banco e programa lá o pagamento. Tá? Então aí varia muito de empresa para empresa. Fez o fechamento da folha? Fez o pagamento da folha? Tudo ok? Tá, Alex, então acabou o mês de departamento pessoal? Não acabou. Fechou a folha de pagamento, você tem o envio do e-social, né, que tu vai enviar todos os eventos referente à folha, referente à admissão completa para quem enviou o 2190, quem enviou só aquele registro preliminar tem que enviar agora o registro completo. Você tem o envio das informações contratuais, cadastrais, tem uma série de eventos aí que você vai enviar para o e-social. Para as empresas que estão no grupo, até o grupo 2 do e-social, eles já estão gerando a guia do INSS lá pelo ECAC, né, pelo DCTF Web. Para as empresas que são do grupo 3 em diante, ainda continua gerando o INSS através da Cefip. Tá? Enviou as informações para o e-social, agora você vai fechar o fundo de garantia, que vai vencer ali até o dia 7, você vai gerar... você vai pegar a folha de pagamento lá na parte de desconto e vai ver lá se tem contribuição. Se tiver contribuição, você vai ter que gerar um boleto ou pedir o sindicato para te mandar um boleto para você pagar aquela contribuição. Se tiver imposto de renda lá, que provavelmente vai ter sobre a folha, você vai ter que gerar o DARF referente àquele imposto de renda, referente àquele valor, tá? E enviar para o financeiro. Se tiver o INSS, você vai gerar a guia do INSS. O fundo de garantia, você também tem a guia do fundo de garantia que você vai gerar, tá? Então, basicamente, vai ser isso. Você vai pegar a parte da sua folha ali, vai gerar um resumo geral da folha. Na parte de descontos vai ter lá contribuições. E aí você vai pegar aquele valor de contribuição e você já sabe que vai ter que gerar uma guia com aquele valor de contribuição para pagar para o sindicato, para repassar para o sindicato. Imposto de renda é a mesma coisa. Imposto de renda é um repasse. A empresa desconta do funcionário e repassa para o governo. Né? Contribuições é a mesma coisa. A empresa desconta do funcionário e repassa para o sindicato. Tá? Então é só um repasse. Então, o imposto de renda você vai gerar o DARF e vai enviar para pagamento. Contribuições você vai pedir o sindicato, aí depende muito de sindicato para sindicato. Tem sindicato que informa os dados bancários dele, você deposita aquele valor lá nos dados bancários dele, envia para ele uma relação dos funcionários que você que tiver a contribuição.
Tem outros sindicatos que você entra lá no site dele, gera um boleto, já coloca o valor lá, preenche com os dados da empresa e já envia para pagamento também, tá? Então fechou as contribuições, imposto de renda tu vai baixar um programinha para gerar o DARF, tá? Fechou o imposto de renda sobre a folha, que é o valor que está lá na folha, você só vai repassar para a guia. Uma das coisas que eu gosto de fazer também no imposto de renda, geralmente você tem imposto de renda sobre rescisão, imposto de renda sobre férias, imposto de renda sobre folha, e caso você tenha uma folha complementar, você vai ter também mais um imposto de renda. Então você vai ter 4 impostos de renda. A maioria das pessoas, a maioria dos departamentos pessoal, o que faz? O responsável, ele gera um imposto de renda só para tudo, tá? Eu não aconselho a fazer isso. Eu aconselho a você gerar um imposto de renda para férias, um imposto de renda para folha, um imposto de renda para rescisão e um imposto de renda referente a alguma folha complementar, caso você tenha, tá? Então gera separado, porque aí fica mais fácil para você depois pegar comprovante, caso precise comprovar para alguém, para o financeiro ou para a contabilidade, né? Então gera separado, que eu acho que fica mais fácil para você, beleza? Então gerou imposto de renda, você vai enviar também um arquivo para contabilidade, né? Aí depende muito de contabilidade para contabilidade também, tá? Geralmente você gera um arquivo que a contabilidade vai conseguir importar lá no sistema deles. Tem sistema que contabilidade e departamento pessoal é o mesmo sistema, só que módulos diferentes. Então eles já conseguem se conversar, né? O módulo, você só dá um ok da folha, o módulo contábil já consegue puxar isso lá e ela já consegue contabilizar a folha. Aí tem algumas empresas que contabilizam através do departamento, da seção, outra através da empresa. Aí depende muito do tipo de contabilização que cada empresa faz, tá? Beleza, então eu já falei aqui da parte de conferência. Uma coisa interessante também, que algumas pessoas não pensam. Vamos dizer que você entrou agora numa empresa, vai assumir lá o departamento pessoal, vai ser analista lá de folha. O que você tem que fazer? Primeiro, você vai ter que se adaptar à cultura da empresa. Uma das coisas que as pessoas erram bastante também é já chegar com seus costumes e querer impor na empresa nova. Não pode fazer isso. Você tem que entender como é que funciona a empresa, qual é a cultura. Já pega as convenções coletivas, já vê qual é a convenção coletiva, já pega as informações da empresa para tu saber qual o tributo que deveria ser pago na folha, qual é o RAT, qual é o FAP, quais são esses percentuais, qual é o percentual de vale-transporte, se é 6%, se tem alguma coisa na convenção, entendeu? Então já vai se habituando aí como funciona a empresa, tá? Independente do que tem no sistema. Primeiro você pega tudo isso e aí você vai ter um espelho da empresa e depois você bate com o que está no sistema lá da empresa para ver se realmente está certo, tá? Não acredita 100% no sistema não, ainda mais se você for novo numa empresa, ok? Bom, então você já fechou ali os impostos, deixei o INSS e o Fundo de Garantia para o final, tá? Enviou lá o arquivo para contabilidade já contabilizou o que tem que contabilizar lá. E aí você tem o INSS e o Fundo de Garantia, né? O Fundo de Garantia você gera um arquivo na sua folha e importa lá na CFIP, né? Na CFIP você confere os valores, vê se o valor do Fundo de Garantia está batendo com o que está na folha. Está batendo, aí você envia. E depois que você enviar essa informação para a Caixa vai te devolver com a guia de GRF, que é a guia de pagamento do Fundo de Garantia, tá? A guia de recolhimento do Fundo de Garantia. Se GRF você vai enviar para pagamento, morreu. O INSS depende muito da empresa, tá? Se a empresa for até o grupo 2 do E-Social, ela está entregando o INSS pelo DCTF Web, tá? Ela não está entregando o INSS pela CFIP. Então aquela informação que você envia pela CFIP, ela é ignorada pelo governo e ele considera o que você entrega lá pelo DCTF Web, tá? Caso você seja do grupo 3 em diante, aí aquela informação que você está enviando para a CFIP é a informação que vai ser válida, tá? Muitas empresas não utilizam aquela guia de GPS da CFIP, gera uma guia à parte, né? Então pega lá no seu sistema de folha, gera uma guia, vê se está batendo com a da CFIP, paga aquela guia e não a da CFIP, tá? Tem outras que não, tem outras que já pegam aquela guia de INSS da CFIP e já manda para pagamento e paga aquela dali mesmo. Empresas construtoras,
tem que observar, eu acho que de repente vale uma live para eu falar só sobre retenção de nota fiscal, retenção de INSS e nota fiscal sobre mão de obra, tá? É uma particularidade aí que as empresas construtoras ou prestadoras de serviço têm que tomar cuidado disso em referente à CFIP, né? Tem que informar isso para o governo e abater na guia do INSS, tá? Mas é uma coisa que eu acho que é tão complexa que vale a pena fazer uma live só sobre isso, tá? Depois eu penso e aí eu faço aqui para vocês, claro, se vocês quiserem também. Então, guia de INSS pela CFIP morreu, né? INSS, Fundo de Garantia. Agora, as empresas são do grupo 1 e 2 do E-Social, o que elas vão ter que fazer? Quando ela envia o E-Social, o DCTF Web é uma junção de duas informações, a informação fiscal e a informação do departamento pessoal. O fiscal envia o REINF e o departamento pessoal envia o E-Social, né? E aí você tem um cruzamento dessas informações no DCTF Web, né? Que você entra lá no ECAC, dentro do ECAC tu vai lá em DCTF Web e lá você vai ter a informação do REINF, que é o que teve de retenção, né? O INSS retido na nota fiscal de mão de obra, então você vai ter esse valor lá da parte fiscal, e da parte de folha você vai ter a folha toda, tudo que compõe a folha para fins de previdência, né, para fins previdenciários. Então você vai entrar lá, você já vai ter essas duas informações, você vai ver se está tudo batendo, se está tudo de acordo com a sua conferência de GPS do sistema, tá, que você usa de folha. Bateu tudo, você vai entregar, você vai transmitir a DCTF Web e vai te gerar o retorno lá da guia de INSS, tá? Vai gerar um DARF com todos os valores do INSS, o campo 6, o campo 9 e o campo 11, que é o de recolhimento. O campo 6 é o campo 9 é o campo de terceiros, o campo 11 é o de recolhimento e o campo 6 é a parte empresa, a parte funcionário, tá? Depois que você fez tudo isso, já enviou isso tudo para pagamento, aí sim você pode começar o próximo mês. Só que quando você consegue entregar tudo isso, você já está ali no dia 10, no dia 15 mais ou menos do mês seguinte, tá? Então você nem terminou o mês, você já está entrando em outro fechamento, né? Terminou ali dia 15, dia 20 você começa o fechamento do mês seguinte, né? Então no departamento pessoal é tudo dinâmico, né? Tudo muda a todo tempo, né? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui referente à folha. Falei sobre as informações para o governo. Uma observação importante que as pessoas se confundem bastante. O imposto de renda é regime de pagamento, tá? E o INSS, Fundo de Garantia, é regime de competência. Toma cuidado com isso. Por quê? E como é que funciona isso? O imposto de renda, o fato gerador é o pagamento, né? Então, se você gerou folha de pagamento referente a junho, por exemplo, tá? Gerou a folha de pagamento de junho e pagou a folha em junho, então o imposto de renda vai vencer no mês seguinte, tá? Vai vencer em julho. Agora, se você gerou a folha de pagamento de junho e pagou só no dia 5 de julho, o imposto de renda vai pegar como fato o pagamento que é em julho, então ele só vai vencer a guia em agosto, né? Ele sempre vence no dia 20 do mês seguinte, tá? Então o imposto de renda é regime de pagamento, tá? Muitas pessoas se confundem nisso e uma das coisas que as pessoas erram bastante é referente às férias. Férias que começam no início do mês. Geralmente o funcionário vai entrar de férias, vamos dizer, dia 2, né? Então você vai pagar as férias dele no dia 30 ou no dia 31, dependendo do mês. E aí o que a pessoa responsável do departamento pessoal faz? Ela gera o DARF referente ao mês de gozo e não referente ao mês de pagamento, porque aí você tem o pagamento em um mês e o gozo das férias no mês seguinte, né? Então o regime do imposto de renda é o do pagamento e não da competência. Então se você pagou em junho umas férias de julho, o fato do imposto de renda, o regime do imposto de renda é junho e não julho, tá? Independente dele sair só em julho, o pagamento ocorreu em junho. Tá? Então isso é uma das coisas que as pessoas se confundem bastante e aí geram imposto de renda com data diferente e aí dá problema lá na DIRF. Lá quando tu vai gerar DIRF,
você tem na folha, a folha vai considerar certa, então ela vai considerar em regime de pagamento, só que você pagou no mês seguinte. Então lá na DIF vai ficar uma diferença em um mês e vai ter um pagamento maior no mês seguinte. Tá? Então toma cuidado com isso. E o INSS, o Fundo de Garantia, eles já são base competência, né? Então se a folha é competência junho, o fato dele vai ser junho. Se a folha for competência julho, independente de só pagar em julho, agosto, que seja, se ela é competência junho, o fato gerador dela vai ser junho, tá? Então tem essa diferença aí do imposto de renda para o INSS e o Fundo de Garantia. Ok? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma observação. Não. Bom, acho que é isso. Vou tirar agora as dúvidas de vocês aí, caso vocês tenham, referente à folha de pagamento. Sei que o pessoal tem falado aqui bastante, mas não sei se são dúvidas ou se estão só conversando. Vamos pegar aqui. Caraca, tem dúvida pra caramba. Vamos lá. Opa, deixa eu celular aqui. Fechamento, pegando fogo. Gustavo falou. O Jonathan falou aqui referente à portaria 245, que ele conseguiu utilizar, que bom. Thiago tá aí. Pô, Thiago. Ó, o Ítalo aí também. Ítalo falou, lote 2 do imposto de renda foi liberado, verdade, já liberou o pagamento. O FGTS que o Thiago falou aqui eu já falei, né, no final. Folha de ponto é super importante, sim, Ítalo. Folha de ponto é onde mais tem erro na folha. É impressionante. Geralmente quando tu pega um erro na folha, é da folha de ponto. É alguma falta que o gestor do ponto não abonou, ou o funcionário não entregou o atestado para o gestor do ponto, ou foi algum erro mesmo do sistema que não apontou da maneira certa, ou a hora extra do cara era 100 e o sistema considerou 50, ou não considerou hora extra. Então tem muito erro. Folha de ponto é onde mais tem erro na folha, tá? O Ítalo falou ajuda de custo sobre encargos. Ajuda de custo não tem incidência de impostos, tá? Ajuda de custo diária para viagem. Dá uma olhadinha na reforma trabalhista. Hora extra a gente já falou sobre folha de ponto. Opa, a Débora tá aí com a gente. Folha manual é raiz. Cara, folha de ponto manual é muito complicado, tá? Não sugiro a manter a folha de ponto. Tem uma regra lá na portaria 1510 do Ministério do Trabalho que fala sobre folha de ponto, né? Fala sobre ponto em si, que fala que até 20 funcionários, acho que era até 10, a reforma veio e botou até 20, você pode ter a manual, mas eu não aconselho você ter a manual, tá? Porque a manual você pode sofrer, primeiro, o funcionário pode perder, segundo, vai ter muita rasura na folha de ponto, e isso é muito ruim caso você precise comprovar em um processo trabalhista, por exemplo. Tu vai ver também muito ponto britânico. Esse é um dos principais problemas. Ponto britânico é aquele horário certinho, né? O cara trabalha, sei lá, de 8 às 18. Vai estar lá, de 8 às 18 na folha de ponto dele todos os dias. Esse é o horário britânico que o juiz olha aquilo e simplesmente desconsidera a folha de ponto. Deixa eu ver. Não tem outro meio. O melhor é fazer na mão. Não tem outro meio, mas não entendi. Acho que ele está falando da folha de ponto. Qual o programa? Não sei se tu está falando de programa de folha, tá? Se tem programa de folha, eu já trabalhei com Alterdata, hoje em dia eu trabalho com RM da TOTUS, já trabalhei com o ProSoftware, já trabalhei com o ADP, Microsigra na época, né? Que era o da TOTUS também, se eu não me engano. Cara, já trabalhei com muitos sistemas. E depende muito. Na época que eu trabalhei com a Alterdata ele não era muito bom não, mas parece que agora ele já tá melhor, né? O problema do sistema de ponto, dos sistemas de folha, né, de pagamento em si, é o atendimento. É muito difícil você conseguir ter um sistema de folha que você tenha um atendimento bom, caso você tenha algum tipo de problema, caso precise fazer atualizações. Por exemplo, agora com
com e-social aí nesses últimos anos, foi um caos para você conseguir falar com o suporte lá para ver as parametrizações, quando eles iriam atualizar o sistema. Foi um caos, entendeu? Então acho que não tem um. Se tivesse que falar o melhor sistema, não sei, acho que depende, né? Teria que ver todos os sistemas hoje para conseguir comparar e falar qual é o melhor. Hoje eu trabalho com o RM da TOTUS e eu acho ele muito bom, né? Apesar do suporte da TOTUS não ser muito legal. Débora falou, eu faço assim, já integrado, hora extra, ajuda de custo, depois faz adendo, por favor, já falei aqui. Faz uma live depois sobre e-social. Interessante, Ito. Interessante. Pode ser. Eu vou... Só para vocês estarem cientes, toda segunda-feira eu deixo uma enquete aqui no canal perguntando qual o assunto da live, tá? Eu geralmente não sei qual é o assunto da live. Eu fico sabendo do assunto da live na segunda-feira à noite. Segunda-feira não, terça-feira à noite, porque eu coloco na segunda-feira à noite a enquete. E aí eu tenho o resultado na terça-feira à noite e a live já é na quinta, né? Então eu fico sabendo na terça-feira à noite já para preparar a live para quinta do assunto, tá? Então é uma novidade até para mim os assuntos. Pediram para falar de folha hoje, estou aqui falando sobre folha, né? A intenção é ajudar vocês, onde vocês tiverem maior dúvida é o assunto que eu vou trazer aqui. Pediram para falar sobre escala de revezamento, a gente fez uma live também sobre escala de revezamento. Então a gente está aí para compartilhar e ajudar da maneira que a gente puder, tá? Se sacar o FGTS, como fica a rescisão? Tiago, lá na Caixa, quando a gente gera o teu extrato, né, o extrato do funcionário, tem dois campos lá. Tem um campo de saldo para fins rescisórios e um saldo que é o saldo do funcionário, tá? Então, mesmo você movimentando a sua conta, comprando casa, ou construindo, ou comprando material de construção, ou caso você tenha algum problema de saúde grave que se encaixe e você conseguir sacar o seu fundo de garantia, ou caso você seja aposentado, por exemplo, também, você vai mexer no teu saldo, mas esse saldo para fins rescisórios, ele não muda, tá? É tudo que está entrando na conta do funcionário. E a gente, quando vai fechar a rescisão, a gente usa esse saldo e não o seu saldo real, tá? Então, independente de você sacar ou não sacar o fundo de garantia, a gente tem um saldo para fins rescisórios que é o que a gente usa, tá? Então, não vai mudar nada. Pode ficar tranquilo que quando você for demitido, espero que não, mas quando você for demitido, a empresa vai calcular certinho, tá? A Débora falou, e essa é a nossa vida, todo dia. Contribuições do Sistema S são devidas? Boa pergunta. O Sistema S está com redução até a competência agora de junho, né? Conforme a MP 932. Tem muitas empresas que entram com um processo para não pagar esse campo de terceiros, tá? Só que eu não sei se está sendo julgado procedente ou não isso na justiça, tá? Isso eu não sei te dizer. Mas é uma das coisas que as empresas estão correndo muito atrás para deixar de pagar. Também fala sobre as verbas indenizatórias e tudo mais, tá? Então é um caso aí que está sendo discutido na justiça. Bom, vou responder as últimas perguntas aqui. Tem pergunta pra caramba aqui, mas vou responder as últimas pra gente finalizar, porque eu acho que já daqui a pouco vai entrar o cronômetrozinho ali, eu vou ser expulso de novo. Pegar uma boa aqui. Tem várias, desculpa, não vou conseguir responder tudo. Qualquer coisa manda no direct que eu te respondo, tá? Vou pegar uma boa aqui que eu acho que se atenda ao máximo de pessoas possíveis aqui. Trabalho com Alterdata, realmente deu uma melhorada ao Alterdata. Eu comecei a trabalhar com Alterdata, acho que eu trabalhei com Alterdata uns 10 anos atrás ou até mais. Peguei a época que ele era bom, depois ele ficou ruim, porque ele cresceu muito. Bom, deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Karina entrou aí. Cacá. Fui demitido por justa causa, estou com Covid. Isso aí é assunto de outra live. Mas tá. Bom, senhores, eu acho que eu consegui responder aí. Acho que as perguntas referentes à folha a gente respondeu quase todas.
E caso você tenha ainda mais alguma dúvida, manda no direct que eu vou te responder, tá? Obrigadão aí por todo mundo que assistiu a live, espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho, como sempre, e com a única intenção de ajudar vocês a tirar as dúvidas e compartilhar aqui o conhecimento que eu adquiri aí nesses 13 anos aí de departamento pessoal, né? Não é uma área fácil, correria o mês todo, mas faz parte, né? É o setor que a gente gosta de trabalhar e é o setor que a gente escolheu, então é isso. Tá ok? Obrigado, pessoal. Obrigado pela live, obrigado aí por tudo e até a próxima. Quinta-feira que vem a gente tem mais uma live, tá? Tchau, tchau.